que você faria se todo um povo estivesse prestes a ser destruído e se a única coisa entre a ira de Deus e a salvação de uma nação fosse a sua oração? No deserto, enquanto Israel trocava a glória do Deus vivo por um bezerro de ouro, um homem subia ao monte para interceder. Um homem disposto a perder até o seu nome no livro da vida, se isso significasse salvar seu povo. O silêncio do deserto era pesado, como se cada pedra e cada sopro de vento carregasse a atenção de um povo à espera. No alto da montanha, escondido pela nuvem escura e densa, Moisés permanecia diante do Senhor, e o brilho dos relâmpagos cortava o céu, lembrando a todos que o Deus invisível ainda habitava entre eles. Mas para Israel, a demora se tornava insuportável. Acostumados aos ídolos palpáveis do Egito, suas mentes vacilavam diante de uma fé que exigia confiança em um Deus que não se podia ver. Dia após dia, semana após semana, e ainda Moisés não voltava. Muitos sussurravam: será que ele nos deixou? Será que foi consumido pelo fogo do monte? A nuvem permanecia visível, mas os corações do povo já estavam sendo consumidos pela dúvida. Este tempo de espera era também um tempo de prova. O Senhor havia lhes dado espaço para meditarem sobre sua lei, para se humilharem e buscarem a santidade, preparando-se para receber mais revelações divinas. Mas, em vez de voltarem o coração para Deus, deixaram-se levar pelo descuido e pelo cansaço da espera. A mistura de gente que subira com eles do Egito foi a primeira a se entregar à murmuração. Impacientes, desejavam chegar logo à terra prometida, mas esqueceram-se da condição de obediência que o Senhor havia estabelecido. Alguns até falavam em retornar ao Egito. A maioria, no entanto, decidiu que não esperaria mais por Moisés. Sem a voz firme de seu líder, voltaram-se para antigas superstições. Foram os estrangeiros misturados entre eles os primeiros a semear a rebeldia, lembrando dos cultos egípcios, ao boi e ao bezerro de ouro. Essas imagens de adoração vinham carregadas da promessa de poder, proteção e fertilidade, mas não passavam de falsos deuses. Mesmo assim, as sementes da idolatria encontraram solo fértil em corações impacientes. O povo clamava por algo visível, algo que substituísse Moisés e simbolizasse a presença de Deus. Esqueceram-se de que a nuvem e o fogo já lhes revelavam a glória divina e desejaram transformar o invisível em um objeto feito pelas mãos humanas. Foi então que se aproximaram de Arão, a quem a autoridade havia sido confiada durante a ausência de Moisés. Uma multidão se reuniu diante de sua tenda e sua voz ecoou como o clamor de uma rebelião. Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Êxodo 32, 1. O pedido era um desafio aberto à fé no Deus vivo. Para eles, a nuvem parada sobre o monte não era mais guia suficiente, e a lembrança da libertação do Egito já não era motivo para a confiança. Queriam algo tangível, algo que pudessem ver, tocar e levar consigo, mesmo que isso significasse retornar às trevas do Egito. Assim, a impaciência transformou-se em apostasia. A memória dos milagres do Mar Vermelho, das pragas no Egito, da água brotando da rocha, tudo isso se dissipou como fumaça. Em seu lugar, restava apenas o desejo ardente de moldar um Deus à sua própria imagem. Era a tragédia da fé trocada pela ilusão, da esperança eterna substituída por uma estátua dourada. Enquanto a glória de Deus ainda resplandecia no monte diante de seus olhos, Israel escolhia o caminho da idolatria, esquecendo-se de que o verdadeiro Deus não habita em imagens feitas pelas mãos humanas, mas se revela em poder, santidade e amor
O sol nascia sobre o acampamento de Israel, mas não era um amanhecer de paz. Ao som de trombetas, o anúncio de Arão ecoava: amanhã será festa ao Senhor. Mas o que deveria ser um culto santo se transformava em uma celebração pagã. O bezerro dourado reluzia diante da multidão, um falso Deus erguido com os próprios brincos e adornos do povo. E a voz deles clamava em uníssono: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A ilusão era completa. Arão, tomado pelo medo, não apenas permitiu, mas edificou um altar diante da imagem, rendendo-se à pressão da multidão. Assim, em um só gesto, o líder escolhido como porta-voz de Deus se tornava cúmplice da mais terrível rebelião contra o Altíssimo. A Escritura declara: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Êxodo 32:6. Mas a palavra usada aqui para divertir-se não descreve simples alegria. Trata-se de saltos, cânticos e danças impregnadas de sensualidade, como nos cultos de Apis, o boi sagrado do Egito. O acampamento de Israel, que deveria ser lugar de santidade, tornou-se palco de licenciosidade, música profana e danças indecentes. O pacto que haviam feito aos pés do Sinai parecia agora esquecido, e o povo que havia tremido diante da voz de Deus trocava a reverência pela devassidão. A cena era de confusão e apostasia. Homens e mulheres entregavam-se a excessos, escondendo sua rebeldia sob o disfarce de uma festa ao Senhor. O mesmo Deus que dissera: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Agora era insultado ao ser colocado lado a lado com uma estátua fundida. O Salmo recorda: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi. Salmos 106, 19 e 20. O sagrado havia sido trocado pelo profano, e a honra do Senhor desprezada diante de toda a congregação. Aqueles que ousaram levantar a voz contra essa idolatria pagaram caro. A multidão, tomada por um frenesi cego, não tolerou a repreensão. Alguns foram atacados, violentamente calados, e perderam a vida no tumulto. O medo tomou conta de Arão, e sua covardia se revelou. Ele temeu pelo próprio bem-estar mais do que pela honra de Deus. Assim, a liderança que deveria ter sido firme, capaz de resistir às exigências populares, vacilou. E essa fraqueza abriu caminho para que toda a nação fosse arrastada ao pecado. Senhor, olhando do alto do Sinai, pronunciou o seu veredito: o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. A palavra usada, a mesma de Gênesis 6, lembra os dias em que toda a terra estava corrompida em seus caminhos. Era o mesmo espírito de rebeldia, a mesma degradação moral. A ira de Deus acendeu-se contra Israel, e ele desejava consumi-los de uma só vez. Pois como poderia o povo, que ouvira a própria voz do Altíssimo, que vira a coluna de fogo e atravessara o mar em seco, agora se curvar diante de um bezerro de ouro? Era a maior ingratidão, o insulto mais ousado contra o Deus que os amara como pai e os guiara como rei. No alto do monte, cercado ainda pela nuvem da glória divina, Moisés ouvia as palavras que gelavam seu coração. Vai, desce, porque o meu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Êxodo 32, 7 e 8. O Senhor revelava a apostasia que agora dominava o acampamento, a traição aberta contra o Deus que os havia libertado. Israel, que há pouco ouvira os trovões do Sinai e jurara fidelidade, agora prostrava-se diante de uma imagem fundida. A santidade do concerto fora quebrada.
Deus, em sua justiça, declarou: deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32:10. O peso das palavras era imenso. Deus oferecia a Moisés o que para muitos seria tentador: a chance de livrar-se de um povo ingrato, murmurador e obstinado, e ainda receber em troca a promessa de se tornar o patriarca de uma nova nação. Quantos, em posição semelhante, não teriam aceitado o decreto divino, vendo nele uma saída para a fadiga e a dor? Mas Moisés, em vez de pensar em si mesmo, lembrou-se do caráter de Deus e da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. O líder não se envaideceu com a honra oferecida, mas pôs-se de joelhos no pó, clamando pelo povo que o havia ferido com sua rebeldia. Ele entendeu nas palavras "deixa-me" não uma proibição, mas um convite. O Senhor, em sua misericórdia, revelava que nada, a não ser a intercessão de Moisés, poderia salvar Israel. Era como se Deus dissesse: intercede, suplica, e eu ouvirei. Então Moisés abriu o coração em oração, suplicando com ousadia santa: ó Senhor, por quê? Se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Êxodo 32:11. Não apelou a méritos humanos, mas à fidelidade do próprio Deus. A cena no monte é de profunda beleza espiritual. Um homem sozinho, diante do Todo-Poderoso, implorando pela vida de uma nação inteira. Moisés via esperança onde havia ira, misericórdia onde havia julgamento. Ele recordou ao Senhor a promessa feita aos patriarcas e levantou diante dele o argumento mais poderoso: a glória do seu nome. Como ficaria o testemunho do Deus de Israel se as nações dissessem que ele os libertou apenas para destruí-los? No deserto, o coração de Moisés estava consumido, não pelo desejo de se tornar grande, mas pela paixão de ver o nome de Deus exaltado entre os povos. Ali, sobre o monte, erguia-se a figura de um intercessor, prenúncio do Cristo que viria. Moisés se colocou na brecha, disposto até a ser apagado do livro da vida, se isso significasse a salvação de Israel. Era um amor abnegado, reflexo do próprio coração de Deus, que já planejava revelar sua graça sobre um povo de dura cerviz. E naquela oração intensa, entre o clamor e as lágrimas, Deus ouviu. O Senhor inclinou-se à súplica de seu servo e preparou o caminho para que o povo fosse corrigido, mas não consumido. O coração de Moisés pulsava em reverência diante de Deus, mas sua voz se erguia em ousadia santa. Quando o Senhor lhe disse: o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, Moisés não aceitou aquele encargo como se o povo fosse dele. Com humildade, ergueu os olhos e respondeu: teu povo que tu tiraste, com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Êxodo 32, 7, 11 e 12. O argumento era poderoso, pois Moisés apelava não a méritos humanos, mas ao nome e à honra do próprio Senhor diante das nações. Nos poucos meses desde a libertação, a notícia do Êxodo já havia se espalhado pelos povos vizinhos. Reis e guerreiros comentavam sobre o mar que se abrira, sobre o faraó derrotado, sobre a nuvem e o fogo que guiavam Israel. Se agora fossem consumidos no deserto, os inimigos zombariam, dizendo: o Deus deles não tinha poder para levá-los à terra prometida. A glória do Senhor seria difamada e seu nome desonrado entre as nações. Moisés compreendia que Israel não era apenas um povo, mas testemunhas vivas da fidelidade de Deus, e que cada ato deles, de obediência ou rebeldia, refletia diretamente sobre a reputação do Altíssimo.
A intercessão de Moisés revelava sua grandeza espiritual. Aquele homem que antes temera falar diante de Faraó, agora suplicava com coragem diante do Rei do Universo. O amor por seu povo falava mais alto que qualquer desejo de honra própria. Ele recusava-se a ser o fundador de uma nova nação, porque sabia que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó era irrevogável. Seu coração estava unido ao destino de Israel. E Deus, ao ouvir, reconheceu nele não apenas um líder, mas um pastor fiel, disposto a dar a vida por suas ovelhas. O Senhor se agradou de sua fidelidade e decidiu poupar o povo, ainda que a disciplina fosse necessária. Descendo do monte, Moisés trazia nas mãos as tábuas do testemunho, pedras escritas pelo próprio dedo de Deus, resplandecendo como símbolos da aliança eterna. Ao lado dele, Josué, ainda jovem, mas já forjado em batalhas, ouvia de longe o som que ecoava do acampamento. Para o soldado, aquele clamor só poderia significar combate. Alarido de guerra há no arraial. Mas Moisés, com olhar experiente e discernimento espiritual, respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Êxodo 32, 15, 17 e 18. Não era a voz da guerra justa, mas a música profana da idolatria. O peso da cena crescia a cada passo. Josué ainda não compreendia a gravidade do que veriam, mas Moisés sabia que aquele alarido não era de celebração santa, e sim de corrupção. A cada metro em direção ao arraial, o som das danças, das risadas e da música sensual se tornava mais claro. Israel, que deveria estar aguardando em reverência à revelação de Deus, estava perdido em orgias diante de um bezerro de ouro. O contraste era esmagador. Nas mãos de Moisés, a lei escrita pelo dedo divino. Diante dele, o povo quebrando, em festa pagã, os mandamentos recém-dados. Moisés se aproximava do acampamento quando a cena lhe cortou a alma como uma espada. O povo, que havia sido libertado pelo braço poderoso do Senhor, agora estava entregue à dança, à música frenética e aos gritos diante de um bezerro de ouro. Aquilo não era apenas idolatria, mas uma paródia blasfema da adoração verdadeira. Era como se Israel tivesse trocado o fogo santo da presença de Deus pela fumaça ilusória do pecado. Moisés, que descera do monte trazendo nas mãos as tábuas da aliança escritas pelo dedo do próprio Deus, não suportou a visão. Seu coração inflamou-se de indignação e, num gesto que ecoaria pela história, arremessou as tábuas ao chão, quebrando-as diante de todos. As pedras se estilhaçaram, assim como o concerto que Israel havia traído. Era como se o próprio Deus declarasse: assim como vocês quebraram minha lei, eu quebro minha aliança convosco. O choque do povo foi imediato, mas a vergonha ainda não havia penetrado profundamente em seus corações endurecidos. Sem hesitar, Moisés atravessou a multidão que celebrava em dissolução. Seus olhos, ardendo com o zelo do Senhor, fixaram-se no ídolo. Agarrou o bezerro dourado, obra da insensatez humana, e lançou-o ao fogo. O ouro, que antes brilhava como objeto de veneração, foi consumido pelas chamas até ser reduzido a pó. Mas não bastava destruir a imagem. Era necessário desmascarar sua total impotência. Moisés lançou as cinzas sobre a água que descia do monte e obrigou o povo a bebê-la. Assim, cada israelita provou com amargura a nulidade de seu falso Deus. Não havia poder, não havia glória, não havia salvação no ouro fundido. Apenas pó, apenas vergonha. A lição era clara. Tudo aquilo que o homem adora em lugar do Criador se transforma em cinza que amarga a boca e corrói a alma. Então, com o coração pesado, Moisés voltou-se para seu irmão.
Aquele que deveria ter sido o guardião do povo, o guia espiritual em sua ausência, agora estava marcado pela fraqueza e pelo erro. Que te fez este povo que trouxeste sobre ele tão grande pecado? Perguntou Moisés com severidade. Arão, tomado pelo medo e pela culpa, tentou justificar-se. Disse que o povo era inclinado ao mal, que havia clamado por deuses e que, para não ser morto, cedeu ao seu desejo. Com desculpas frágeis, tentou até insinuar que o bezerro surgira de modo milagroso. Lancei o ouro no forno e saiu este bezerro. Mas suas palavras eram vazias diante da evidência de sua conivência. Arão, o escolhido como porta-voz de Moisés, aquele que havia testemunhado a glória de Deus no monte, falhara vergonhosamente. Não fora apenas um erro do povo. O próprio líder havia conduzido à apostasia. O peso do pecado de Arão era maior que o do povo, pois sobre ele repousava uma honra e responsabilidade muito maiores. Ele fora o santo do Senhor, escolhido como auxiliar de Moisés, porta-voz diante de Faraó, instrumento usado para confrontar os deuses do Egito. E agora, irônico e trágico, o mesmo homem estava associado à proclamação blasfema. Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão vira com os próprios olhos a glória do Senhor, mas permitiu que essa visão fosse reduzida à imagem de um boi. Ao invés de erguer-se como muro contra o pecado, cedeu como areia movediça. Por isso, a Escritura registra que o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Deuteronômio 9:20. Sua vida só foi poupada porque Moisés novamente se pôs na brecha e intercedeu por ele. Arão foi restaurado, mas jamais poderia apagar da memória a mancha daquele dia. Essa queda nos ensina que quanto maior a honra recebida, maior também é a responsabilidade diante de Deus. E mais severo é o juízo quando se falha em ser fiel. O silêncio pesado após a dança idólatra foi quebrado pelo estrondo das tábuas da lei se despedaçando nas mãos de Moisés. O povo, tomado de espanto, fitava aquele homem que descia do monte com o rosto inflamado pela ira santa. Suas palavras cortavam como espada. O pecado havia sido descoberto e não havia como escondê-lo. Arão, em sua fraqueza, buscava desculpas, lançando sobre o povo a responsabilidade que ele mesmo carregava. Enquanto tentava justificar-se, muitos ainda o admiravam por sua brandura, esquecendo-se de que sua complacência custara a vida de milhares. Mas Deus não se impressiona com aparências suaves. Diante dele, a condescendência de Arão era vista como cumplicidade com o pecado. A cena revelou o contraste doloroso entre dois irmãos. Um que se curvou ao desejo da multidão e outro que preferiu a indignação justa em defesa da lei divina. Moisés, mesmo tomado pela ira justa, não se exaltava a si mesmo, mas zelava pela honra de Deus. Enquanto Arão se deixara guiar pelo medo do povo, Moisés arriscava tudo para mostrar que a transgressão não podia ser tolerada. E então veio o chamado que ecoou como divisor de águas no coração de Israel. Quem é do Senhor, venha a mim. Era o momento da decisão, o instante em que cada homem deveria escolher de que lado permanecer. De um lado, aqueles que não haviam se dobrado diante do bezerro, do outro, os culpados que agora se arrependiam, mas entre eles permanecia a multidão rebelde, obstinada em sua idolatria, sem desejo de arrependimento. Diante da ordem divina, os levitas, firmes em sua lealdade, empunharam suas espadas e executaram o juízo do Senhor. 3.000 tombaram naquele dia, lembrando a todos que o pecado deliberado contra Deus exige consequências severas. Essa cena não foi apenas um julgamento, mas uma lição solene que atravessa os séculos. O pecado, quando não é confrontado, cresce como um câncer que corrói a fé e destrói o povo de Deus. A tolerância de Arão se transformou em ruína, mas a fidelidade de Moisés salvou a nação.
A ordem implacável de Deus demonstrava que sua misericórdia não é conivência com a rebelião. Ainda que dura, a sentença foi também um ato de preservação, pois se a idolatria não fosse cortada pela raiz, Israel jamais chegaria à terra prometida. Essa história nos chama a refletir. Quantas vezes preferimos agradar às vozes humanas em vez de permanecer firmes ao lado do Senhor? Quantas vezes o medo da rejeição nos leva a silenciar diante do pecado? Mas Deus procura hoje homens e mulheres como Moisés que digam com a vida e com as escolhas: quem é do Senhor, venha a mim. E essa decisão não é apenas um eco distante no deserto, mas o chamado urgente que atravessa o tempo e chega até nós. Os levitas, que empunharam a espada naquele dia, não agiram por impulso humano, mas como instrumentos do juízo divino. A ordem não partiu de Moisés, mas do próprio Deus, que estabeleceu sua sentença contra a rebelião aberta. Os homens podem facilmente confundir severidade com crueldade, mas quando o Altíssimo declara o fim da impiedade, sua palavra deve ser obedecida. A fidelidade dos levitas, ainda que dolorosa, demonstrou ao universo sua aversão ao pecado e sua total consagração ao serviço do verdadeiro Deus. Por isso, o Senhor os honrou, conferindo distinção especial à tribo de Levi, chamando-os a se tornarem guardiões do santuário e ministros da sua presença. Eles foram escolhidos porque, diante da rebelião, não hesitaram em se colocar ao lado da justiça divina, mostrando que a lealdade a Deus deve estar acima de qualquer vínculo terreno. O pecado de Israel não foi um deslize comum, mas traição contra o Rei do Céu, aquele que os havia libertado da escravidão, alimentado no deserto e coberto com a nuvem da sua glória. Traíram o Deus que voluntariamente haviam prometido obedecer. E para que o governo divino fosse preservado, a justiça precisava ser executada. Ainda assim, a misericórdia de Deus se revelou. Ninguém foi punido sem antes ter oportunidade de se arrepender. Apenas os que persistiram obstinados na rebelião foram eliminados. O juízo, portanto, não foi apenas castigo, mas um chamado ao arrependimento e uma chance para que os corações se voltassem novamente ao Senhor. A espada caiu somente sobre aqueles que, mesmo diante da advertência, escolheram permanecer contra Deus, provando que a longanimidade do Altíssimo não anula a necessidade de justiça. A execução desse juízo teve também um propósito além de Israel: servir de testemunho às nações vizinhas. Quando mais tarde os israelitas condenassem a idolatria dos povos ao redor, poderiam ser acusados de hipocrisia por terem feito um bezerro de ouro e se curvado diante dele. Mas o juízo registrado em Horebe provaria ao mundo que Deus não havia aprovado nem desculpado o pecado. A morte dos transgressores era um marco visível de que o Senhor não tolera a idolatria entre seu povo. Assim, quando os inimigos levantassem acusações, Israel poderia apontar para o juízo divino e mostrar que a santidade de Deus não se corrompe. A justiça realizada no acampamento foi, portanto, um testemunho solene e público de que o povo do Senhor deve ser santo e separado para Ele, e que o pecado nunca é tratado com indiferença diante do trono celestial. E aqui percebemos a união perfeita entre amor e justiça. O amor de Deus por seu povo não o permite ser conivente com o mal que os destruiria. Assim como um pai que corrige para salvar, o Senhor excluiu os rebeldes a fim de proteger a comunidade da ruína. Essa não foi a primeira vez que o pecado exigiu intervenção divina. Quando Caim matou Abel e foi poupado, sua vida se tornou um testemunho do que acontece quando o pecado não é contido. Seus descendentes encheram a terra de violência, e o resultado foi a corrupção total que levou ao dilúvio. A história
dos antediluvianos, prova que a paciência de Deus não deve ser confundida com tolerância. A vida longa apenas deu tempo para que o pecado crescesse e se espalhasse. O juízo em Horebe, portanto, foi também uma medida de amor, para impedir que a rebelião consumisse todo o povo e destruísse o plano de redenção. A severidade do juízo em Horebe revela um princípio eterno. Às vezes, a misericórdia exige firmeza. Se o pecado não fosse imediatamente reprimido, a corrupção se espalharia e o resultado seria semelhante ao dos dias de Noé, quando a maldade se tornou tão grande que apenas o dilúvio pôde contê-la. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, permitiu que poucos fossem punidos para preservar a vida de muitos. A punição imediata dos transgressores no Sinai não foi apenas justiça, mas proteção. Protegia Israel de seus próprios erros e da violência que surgiria se a rebelião fosse tolerada. Poupando aqueles que se rebelaram, Moisés e o Senhor sabiam que o mesmo Espírito levaria à desunião, ódio e contenda dentro do próprio povo, possivelmente resultando em destruição ainda maior. O juízo severo, portanto, foi ato de misericórdia, preservando a integridade do acampamento e ensinando a lição de que a rebelião deliberada contra Deus não será ignorada. O povo, tomado pelo terror diante do que havia ocorrido, compreendeu de imediato a enormidade de seu pecado. Muitos temeram que toda a multidão fosse extirpada, e o arrependimento encheu os corações de quem ainda tinha consciência de seu erro. Com compaixão, Moisés voltou a se pôr diante do Senhor em intercessão pelo povo. Vós pecastes grande pecado, disse. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. E subiu, levando no coração o clamor daqueles que haviam transgredido, rogando: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. A resposta do Senhor foi firme, porém cheia de justiça. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Nessa cena, nossos olhos são dirigidos para os registros celestiais, onde todas as ações humanas estão escritas com fidelidade, boas ou más. O livro da vida, que contém os nomes de todos que entram ao serviço de Deus, também registra a obstinação no pecado. Se o homem se endurece e rejeita a influência do Espírito, santo seu nome é apagado, e ele se torna alvo da justa destruição. Moisés compreendeu a gravidade desta realidade, e por amor a Israel, desejou partilhar do destino de seus irmãos, mostrando que a intercessão não nasce de interesse próprio, mas de compaixão e amor. Esta intercessão de Moisés é um reflexo antecipado da mediação de Cristo pelo pecador. Todavia, o Senhor não permitiu que Moisés assumisse a culpa dos transgressores. A advertência permanece. Aquele que pecar contra Deus será removido do livro da vida, e o juízo é inevitável, assim como a misericórdia permanece para os que se arrependem. Assim, o relato de Horebe nos ensina verdades profundas sobre justiça, misericórdia e responsabilidade. Deus é tanto juiz quanto protetor. O castigo imediato não é vingança, mas preservação da santidade de seu povo. Ele ensina que o pecado deliberado, se não for confrontado, corrompe toda a comunidade e destrói as gerações seguintes. Moisés, intercedendo por Israel, mostra que a fidelidade e a compaixão podem coexistir com a execução da justiça divina. Cada ação tomada naquele acampamento foi medida para proteger, corrigir e instruir, e, embora dolorosa, a lição permanece viva.
O Senhor valoriza a obediência e a santidade acima de tudo, e aqueles que perseveram em sua aliança recebem tanto proteção quanto redenção. Após o castigo da idolatria, Israel entrou em um período de profunda humilhação e reflexão. 3.000 homens haviam perecido pela espada. A praga se fez presente, e a presença de Deus parecia ter se retirado do acampamento. O Senhor declarou: Eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo 33:3. Como sinal de arrependimento, os filhos de Israel se despojaram de seus atávios ao pé do monte de Horebe, em gesto de penitência e humildade. Êxodo 33:6. A tenda de congregação foi erguida fora do acampamento, sinal de que Deus se revelaria a Moisés. Mas não a um povo ainda endurecido, mantendo a separação necessária para instrução e purificação. Todos os verdadeiramente arrependidos eram instruídos a buscar a tenda da congregação para confessar seus pecados e implorar a misericórdia de Deus. A presença de Deus, manifestada pela coluna de nuvem, garantia ao povo que a intercessão de Moisés surtia efeito. Ao perceber que não poderia guiar o povo sem auxílio divino, Moisés pleiteou por uma revelação mais clara da vontade do Senhor. Se tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Êxodo 33:13. A resposta divina assegurou a presença contínua do Senhor, base essencial para o êxito da missão de conduzir Israel. Ainda sedento de maior confirmação, Moisés pediu a visão da glória divina. Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18. Deus, em sua graça, não censurou o pedido e respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo 33:19. Protetor e mediador, Moisés foi colocado na fenda da rocha, e a glória de Deus passou diante dele, revelando a plenitude de sua bondade, de forma que pudesse suportar. A experiência fortaleceu Moisés para o grande encargo à sua frente, valorizando infinitamente mais a presença de Deus do que qualquer poder, sabedoria ou prestígio terreno. Ao descer do monte, a face de Moisés resplandecia com a glória refletida de Deus, e sua luz era tão intensa que Arão e o povo se afastavam, temerosos, sem compreender a origem daquele brilho. Êxodo 34:29 e 30. Moisés colocou um véu sobre o rosto para que pudessem aproximar-se e receber instruções sem temor, preservando o respeito e reverência pela presença divina. A luz em seu semblante simbolizava o Evangelho e a dispensação da salvação em Cristo, mostrando que a intimidade com Deus transforma o caráter e que a obediência e conhecimento de suas ordens nos torna participantes de sua natureza divina. Moisés é apresentado como um tipo de Cristo, intercessor e mediador, cuja proximidade com Deus refletia a glória celestial, mas que velava sua presença para o povo, tal como Cristo humilhou-se para aproximar-se da humanidade decaída. Romanos 8:3. Se viesse revestido do esplendor do céu, não poderia alcançar o homem em seu estado pecaminoso. Assim, a experiência de Moisés antecipa a mediação perfeita de Cristo, mostrando que a verdadeira transformação e salvação requerem a união com Deus, humildade e a aceitação da sua orientação, revelando que a glória divina se torna fonte de força e transformação para aqueles que a buscam com coração sincero. Se você chegou até aqui, muito obrigado por permanecer conosco até o final deste vídeo. A história que acabamos de percorrer não é apenas um relato do passado, mas um chamado vivo para os nossos dias. Ela nos lembra que a fé verdadeira
Não se sustenta em imagens feitas por mãos humanas, mas na confiança inabalável no Deus invisível, que continua a interceder e a agir em favor do seu povo. Assim como Moisés se colocou na brecha, disposto a dar tudo pela salvação de Israel, Cristo hoje é o nosso intercessor diante do Pai, oferecendo não apenas palavras, mas a própria vida para garantir a nossa redenção. Essa mensagem é um convite para escolhermos de que lado queremos estar. Se do lado da multidão que prefere o visível e passageiro, ou do lado daqueles que permanecem firmes na obediência, ainda que em meio ao silêncio do deserto. Mais uma vez, obrigado por assistir até o final. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe, deixe o seu comentário e continue conosco nesta caminhada de fé e reflexão. Até o próximo vídeo.